Olá, psicóloga Gisele Andrade, especialista em psicologia clínica e idealizadora do blog Caminhando Sem Estresse. Hoje a gente vai falar sobre estresse, a antessala da doença. É assim que eu considero o estresse. Eu considero o estresse a nossa antessala de várias doenças que o corpo físico acaba apresentando, mas que muitas vezes vem para a gente no nosso dia a dia através de sinais e sintomas de estresse. Então, o estresse ele é muito importante, porque na realidade ele é o identificador e o termômetro do nosso corpo, que mostra para a gente aonde que a gente está no nível adequado de estímulos externos e em que momento que a gente não está mais no nível adequado de estímulos. Isso é, tem muito estímulos, tem muita coisa externa sobrecarregando o interno. E a gente tem muita responsabilidade sobre o nosso estresse. A gente é muito dono do nosso estresse, por assim dizer. Porque a gente precisa desenvolver estratégias de autopercepção para escutar melhor o nosso corpo e perceber quando o meu corpo dá sinais de que ele já não está mais funcionando no nível adequado. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu recebo em consultório muitas falas de todo mundo é estressado, todo mundo tem estresse, todo mundo é ansioso nos dias de hoje, ou a depressão é comum. E embora isso seja uma verdade, não é uma verdade saudável, não é uma verdade adequada, porque nós continuamos responsáveis pelo nosso corpo e pela nossa vida. E é muito importante que a gente sim desenvolva mecanismos para lidar com o nosso estresse, que a gente perceba o nosso estresse, que a gente dê ao nosso corpo um pouco mais daquilo que ele necessita para ser saudável. Desafio, né? Também acho. Também é um desafio do lado de cá, não pense que não. É sempre um desafio, é sempre um objetivo. E na realidade, é o meu objetivo de vida. E por achar muito importante que a gente discuta o estresse, foi que eu idealizei o blog Caminhando Sem Estresse, que tem muitos artigos e muitos temas que falam sobre o estresse positivo, estresse negativo, estresse crônico, sobre variados temas a respeito do estresse. Ok? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre: existe estresse positivo? Existe, de alguma forma, algum estresse que seja útil para o nosso corpo? Não sei se é bem assim, né? E por isso mesmo que eu gostaria de conversar com vocês. Vocês lembram, num outro vídeo onde eu expliquei melhor sobre a saúde, que eu contei para vocês que o corpo da gente ele tem digamos assim, um autorregulador interno que se chama homeostase? Então, a homeostase é o equilíbrio interno. A homeostase é, digamos, o nosso termostato que faz a gente saber se o corpo está dando conta ou não. Então é muito importante, e o corpo é muito sábio, ele busca sempre voltar a essa homeostase, voltar a esse equilíbrio. E por mais que situações do nosso dia a dia nos tirem desse equilíbrio, o corpo, né, a homeostase, está sempre voltando, né, está sempre buscando o nosso corpo para esse equilíbrio que é interno e que faz parte da sabedoria do corpo. Então, digamos assim, existe algum estresse que seja positivo? Existe.
né? Porque existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nos tiram do eixo, mas que são extremamente positivas. Vou pensar em algo como uma gravidez, né? É algo que nos tira completamente do eixo, mas é extremamente positivo. Um casamento, um emprego novo, uma viagem. Tantas coisas nos tiram do nosso eixo, mas são tão prazerosas e tão favoráveis à nossa vida que sim, existem estresses que são positivos. Só que o corpo ele vai se adaptar, ele precisa de um tempo para se adaptar ao novo. Isso sempre, seja algo positivo ou algo negativo. Ele está sempre precisando de um tempo para regular naquele termostato interno e para a gente voltar ao nosso equilíbrio. Então vamos pensar assim, uma viagem nos tira de casa, nos faz lidar com várias coisas desconhecidas, às vezes um país desconhecido, às vezes situações desconhecidas. Por mais que uma viagem seja algo extremamente positivo, vocês já imaginaram a quantidade de coisas que o ser humano precisa lidar quando ele está vivendo algo extremamente novo e algo extremamente desconhecido? Então, uma viagem é um exemplo muito bom de um estresse positivo. Da mesma forma que existem estresses positivos, também existem estresses negativos. Na realidade, se o estresse é positivo ou negativo depende da forma como eu olho, né? Depende da minha forma de encarar o mundo, como eu encaro, como eu enxergo o mundo à minha volta. E aí eu vou saber se esse estresse é positivo ou negativo. Vamos pensar assim, uma demissão. Uma demissão pode ser horrível, né? Você não tem uma reserva financeira adequada para os próximos meses, vai fazer você lidar com um monte de coisas da qual você não estava prevendo, vai fazer você lidar com uma ansiedade em relação ao futuro. Pode ser horrível. Depende. Porque vamos pensar uma outra pessoa que esteja vivendo na sua vida muita insatisfação em relação ao trabalho, e eu já presenciei um caso assim em consultório, que há muitos anos trabalhava na mesma empresa e que vinha extremamente insatisfeito em relação ao trabalho, mas que por motivos de personalidade, por motivos pessoais, não conseguia dar o fechamento, não conseguia pedir demissão. E aí a demissão aconteceu. E no primeiro momento, o que essa pessoa sentiu não foi nada disso, medo, ansiedade, foi um extremo alívio. Quer dizer, o ambiente externo tomou a decisão que internamente eu já tinha decidido, mas que eu não estava conseguindo pôr em prática. Então, isso é para a gente perceber o quanto estímulos externos vão sempre acontecer, né? Situações na nossa vida acontecem todos os dias e a forma como eu vou lidando com isso, a forma como eu vou percebendo tudo isso, é que fala para mim se esse estresse é positivo ou não, é negativo, né? É algo que vai me trazer um período de adaptação maior, é algo que eu nunca lidei na minha vida e por isso eu não tenho um repertório anterior para lidar, né? Porque o desconhecido é exatamente assustador, porque o ser humano ele não tem um repertório, né, interno para lidar com aquilo. Quando é uma situação que eu já conheço, quando é um país que eu já conheço, quando é uma cidade que eu já conheço, eu viajo super de boa. A primeira vez que a gente anda de avião, que horror! Que terror! Mas depois que você já andou de avião algumas vezes, aquilo se torna tão corriqueiro, a não ser que a pessoa tenha, né, um pânico relativo ao avião, enfim, uma situação assim, mas vamos pensar em algo mais ligado à normalidade, né? Aquilo se torna tão corriqueiro, tão dia a dia,
E aí o sistema interno da pessoa já desenvolveu repertórios para lidar com aquilo. Eu gosto muito disso porque, assim, quando eu não conhecia Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos, Guarulhos era um mundo, né? E aí, agora eu já fui várias vezes em Guarulhos, né? Então, Guarulhos é um lugar assim que eu já sei onde comer, já sei onde é que eu tenho que ir, onde é que eu tenho que descer. Então, isso é o repertório, né? Eu já ter vivido essa situação algumas vezes e eu já saber internamente como que eu tenho que proceder. Só que é óbvio que a vida não é só situações que eu sei como eu tenho que proceder. Muitas vezes, e a vida é muito mais aquilo que é desconhecido e que eu não sei lidar, do que aquilo que eu já estou por dentro de tudo e já estou sabendo como lidar. Né? A gente casa, tem uma primeira vez do casamento, né? A gente tem filho, tem uma primeira vez que você é mãe, você tem um emprego que de repente é desafiador, você tem que dar uma palestra e dar um nervoso absurdo. E por mais que você queira se certificar de tudo, né? E queira controlar, existem pessoas muito controladoras que querem ter certeza de que está tudo direitinho, de que eu sei, né? Se acontecer A, eu faço B, se acontecer B, eu faço C, e tem milhões de estratégias. Na realidade, a vida da gente é sempre estímulos novos, situações novas e novas situações que a gente não sabe lidar. E novos momentos em que o nosso corpo vai precisar se adaptar ao novo, se adaptar ao desconhecido. Então a vida é um eterno desconhecido que vai virando conhecido, desconhecido que vai virando conhecido, e cada vez mais eu vou tendo repertório interno para lidar com as coisas. Ok, e daí a pessoa não fica mais estressada? Não, né? Porque a gente tem sempre novas situações. E a forma como eu vou lidando com tudo isso é muito importante. A forma como eu vou dando feedback, reagindo às situações ou não, vai contar para mim se esse meu jeito negativo de lidar com as coisas que eu não esperava, né, vai se tornando crônico, vai acontecendo muitas e muitas e muitas vezes e vai se tornando algo patológico. Né? Então, o estresse por si só, ele não é algo negativo. Mas como eu não lido, né, quando eu não lido bem, e isso acontece muitas vezes, obviamente isso vai se tornar crônico e aí sim eu vou desenvolver sintomas, sinais que vão me mostrar que eu estou no caminho errado. E aí é que eu chamo o estresse sendo a antessala das doenças. Aí é que eu chamo que, e tem um texto meu que fala sobre isso, né, no blog, que eu realmente percebo que o estresse vem e aí a gente não dá bola ou muitas vezes continua vivendo na loucura e aí aquilo se torna uma doença psicossomática, às vezes aquilo se torna uma compulsão, às vezes aquilo se torna uma ansiedade, um processo depressivo ou em outras coisas que o processo de estresse pode trazer para a vida de alguém. Então, por que eu achei que era tão importante falar sobre estresse? Porque se a gente aprender a se autorregular, se a gente aprender a escutar esse termostato interno, esse autorregulador interno, e eu acho que a respiração é muito isso, né? Quando eu respiro, eu solto, eu desenvolvo a minha autopercepção e eu promovo esse escutar lá dentro. E aí eu estou mais sensível a escutar o meu termostato interno e ajudar o meu corpo a trabalhar em homeostase. Quando eu não desenvolvo esse equilíbrio interno, quando eu não escuto o meu equilíbrio interno, aí o corpo vai tentando se adaptar ao desconhecido, aos trancos e barrancos, né? E o corpo realmente faz um trabalho fenomenal na tentativa de se adaptar
a tudo isso, né? Quem já viu o filme Divertidamente sabe do que eu estou falando, né? Quer dizer, a Hailey, quando ela está lá, né, na sua primeira, no primeiro momentinho da pré-adolescência, quando ela sente a atração por um menino, o corpo dispara um monte de situações e que informa para ela que aquilo é tudo muito novo, aquilo, né? E aí o corpo precisa desse tempo e as emoções vão acontecendo e os hormônios vão sendo jogados no organismo. E isso é para a gente perceber o quanto o corpo ele é um aparato preparado para lidar com as intempéries, mas hoje em dia, na vida que a gente está vivendo, às vezes a gente coloca o nosso corpo em exaustão. A gente coloca muita coisa sobre ele e aí fisicamente e emocionalmente ele não dá conta e aí ele adoece, né? Quando ele não dá conta, ele adoece. Depois eu quero conversar melhor sobre esse processo de adoecimento com vocês, mas é muito importante que o que fique desse vídeo de hoje é que duas coisas. Primeiro, que você perceba que o estresse positivo ou o estresse negativo depende da tua forma de encarar o mundo, né? E uma outra coisa que você tem responsabilidade sobre o seu estresse. Eu sei, dói, não é agradável de ouvir. Eu também teve momentos na minha vida que não queria ser responsável pelo meu estresse. Né? Em alguns momentos eu vou contar para vocês que eu também já tive momentos de estresse bem acentuados e precisando de ajuda médica, inclusive. Né? E não é legal ouvir que a gente é responsável pelo próprio estresse, mas é uma verdade da qual a gente precisa se dar conta para poder cuidar melhor da nossa saúde. Então, é importante que você perceba que você pilota o seu corpo. Você é o piloto da sua nave, que é o seu corpo. E qual é o direcionamento que isso vai dar? É você que está ali em comando. Né? Gisele, mas eu estou vivendo isso, eu sei. Né? Você vai ter um monte de coisas para me contar, eu sei. Né? Todos os dias eu escuto, mas eu sei, né? Essas coisas que fazem as pessoas buscarem psicoterapia clínica, que fazem as pessoas buscarem o consultório. Eu sei. Não pense que aqui desse lado é diferente daí. Também aqui tem muitas coisas que me tiram do eixo, tem muitas coisas que fazem eu lidar com essa ansiedade, com esse medo, né, do desconhecido. Mas é super importante para a gente que a gente tenha consciência da importância de tomar a rédea da nossa vida. Quero que você pense sobre isso e te espero no nosso próximo vídeo. Muito obrigada. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar uma olhadinha no blog. Tenho gostado muito do feedback de vocês. Muito obrigada e até a próxima.